uma edição especial do Sensei Debatendo, revendo e analisando o que houve de melhor e de pior no MMA neste primeiro semestre de 2010. Para participar das nossas saudáveis, democráticas e construtivas discussões, a gente convidou o faixa vermelha e preta de jiu-jitsu e presidente do Conselho Mundial de Faixas Pretas, Silvio Berg, o empresário e homem de opiniões fortes, Bebel Duarte, e o treinador, comentarista e presidente da Confederação Brasileira de Muay Thai, Arthur Mariano. Muito bem-vindo a todos. Em primeira mão, o próximo adversário do José Aldo muito provavelmente vai ser o armênio Meni Gamburian em setembro. Arthur, o Júnior, José Aldo Júnior, é o melhor lutador do mundo entre os levinhos, fato. Você acha que ele merece a indicação real para concorrer ao título de melhor pound for pound, peso por peso da atualidade? Bom, primeiro, olá Marinho, olá Silvio, Bebel, prazer estar aqui no CC Sport TV. Realmente a gente viu aí o presidente do UFC, o Dana White, dizer que ele acha que é o melhor, né? E o próprio Anderson Silva, que é considerado hoje o melhor pound for pound, dizer que também é melhor realmente, e vem chamando a atenção como ele tem se desenvolvido, trabalha bem o contragolpe, um atleta que tem uma explosão, uma visibilidade incrível, ele joga bem nas 3 instâncias, veio do jiu-jitsu, é um faixa preta de jiu-jitsu, mas vem surpreendendo em pé, e eu posso até dizer que é um atleta que ele teria todas as chances de entrar no K1 World Max. Realmente é um atleta que está em total crescimento hoje, ainda não posso dizer que ele seja o melhor pound for pound, mas daqui a alguns anos ele tem grande chance. Forte. É verdade, é um atleta muito duro, ele tem a mão pesada, é um atleta perigoso, mas o José Aldo está muito bem, né? Ele pega bem de joelho, ele tem um joelho forte, ele trabalha joelhada voadora, ele sabe utilizar o chute, ele combina, ele contra-golpeia, ele mexe nas 3 distâncias. Realmente é um atleta hoje que é difícil ali de alguém tirar esse cinturão dele. Mas esse não sou eu queria pedir desculpa a todos. Eu acho que eu me empolguei. É hora de voltar e refletir sobre a minha humildade aqui dentro. Foi o que me trouxe até aqui. E hoje, definitivamente, Silva! Arthur Mariano, que foi o comentarista da transmissão ao vivo no combate. Arthur, sua visão naquele momento, transmissão ao vivo, o Anderson foi desrespeitoso, houve desrespeito por parte do Anderson Silva? Bom, no começo ele começou bem, eu acho que pro show foi legal, eu acho que ele tocar a guitarra e conseguir tirar um golpe dali, tudo bem. Ele rodar a capoeira e conseguir fazer um golpe, ótimo. Não dá é você fazer cenas e você não atacar o teu oponente. Então até o primeiro e segundo round, ele fazia a graça dele, mas lutava. Eu acho que pro show é legal, ele estava mostrando até uma genialidade, tirando golpes de movimentos, ele quase se agachando, de repente vinha com movimento. Isso é interessante para o público, mas a partir do momento que ele começou mais gesticular, fazer graça e não lutar, aí realmente não foi bom. E aí, com o corner dele também falando algumas palavras endereçadas ao seu oponente, que era o Demian, que não foram palavras boas, eu acho que o Anderson tem que repensar sim, né? A gente viu no final, ele falou que queria repensar, que foi a humildade que levou ele até lá, né? E depois já mudou o discurso. Acho que o Anderson tem que pensar, deve continuar dando show, porque o show dele é bonito. Se ele conseguir tocar guitarra e tirar um golpe, ótimo. Se ele der uma cambalhota e tirar um golpe dali, melhor ainda. Não dá pra ele fazer graça e não lutar. Aí é que não dá. Aí fica feio, e aí até denigra a imagem dele, que hoje é o maior nome que a gente tem no MMA brasileiro. Mundial, que mostra isso pro nosso Brasil. Bem, aí desafiante ao cinturão como uma ameaça ao reinado do Anderson Silva? O Sônia é um atleta muito duro, né? Ele já provou, ele tem bastante número de lutas, vem de uma vitória, ganhou do Paulão, filho, perdeu a primeira luta, apesar de estar indo melhor, acabou sendo finalizado e acabou ganhando o Paulão. É um atleta duro, já lutou com grandes atletas, tá? Ele joga bem em pé, no chão, ele tem um bom nível de quedas, só que realmente eu acho que pro Anderson, eu ainda prefiro o Anderson. O Anderson sabe jogar muito para a distância. É difícil você conseguir encontrar o tempo do Anderson. Quando entra no raio de ação, o Anderson sempre aplica uma joelhada, trabalha com golpe reto, sabe utilizar bem o chute na hora certa. É o cara que tem um time, ele sabe a entrada do momento e a hora que ele vai executar o chute. Então, realmente, assim mesmo, eu acho que o Anderson Silva é o favorito para lutar com o Sônia. Light heavyweight champion of the world.
para decidir por nocaute já, porque realmente a pergunta tem muita polêmica, então eu resolvi ir mais para cima e me arriscar um pouco mais. Bem, na verdade... Com esse nocaute no invicto Lyoto Machida, ainda no primeiro round, o Shogun dos tempos de Pride está de volta. É claro que sem os pisões, né? Os pisões não são permitidos no octógono. Mas aquele Maurício Shogun impiedoso e devastador pode estar renascendo? Existe uma tendência grande. A característica do Shogun, desde o começo da carreira, era o preparo físico, né? E o giro de golpes que ele tinha. E o tempo de entrada de um golpe para o outro. Né? Então, realmente, o Shogun ele deu uma caída nesse tempo que ele teve que operar e parou. E realmente, nessa luta, ele mostrou essa característica de partir para cima, como é uma característica dele. E ele tem uma coisa que é na programação neurolinguística, é o ato de não pensar. Ele consegue atacar sem pensar. Isso é muito bom para o atleta. O atleta que tem essa característica, ele tem um sucesso maior. Então a gente observa as ações do Shogun nesse combate, o giro dele, não para, ele acredita, ele confia, ele não pensa. E isso realmente gerou a vitória que foi, um nocaute belíssimo e está de parabéns. Eu acho realmente que ele tem tudo aí para se manter. Ele tem uma cabeça muito boa para o nível de defesa de cinturão. Foram só cerca de 3 minutos de luta, mas até um cruzado na têmpora, o Lyoto vinha lutando muito bem, inclusive derrubou o Shogun 2 vezes. Faltou uma orientação técnica de defesa, bloqueio. Olha lá, a colocação atingindo facilmente o Renzo, caiu, vai cair, hein? Caiu ali o Renzo. O lutador mais querido do mundo, até os inimigos adoram ele. Vocês viram ele falando, I'm just a kid, rapaz. O Arthur Mariano foi o comentarista também dessa luta. O que você achou da estreia do Renzo no Ultimate aos 43 anos de idade? Bom, foi uma expectativa muito grande, né? A participação do Renzo, como você disse, é uma pessoa muito querida no meio, todo mundo torcendo por ele. E ele começou um primeiro round muito ativo, né? Isso estava me preocupando, porque estava dando muito giro. Ele com 43 anos, já estava 2 anos e meio sem lutar. Apesar de vir 3 vitórias, cara, ele vinha com 3 vitórias consecutivas e ficou 2 anos e meio sem lutar e faz a diferença. E no primeiro round ele já não estava bloqueando chute, né? Isso a gente já estava comentando que poderia atrapalhar no segundo e para o terceiro. Ele com a postura muito de lado, né? Tinha que manter a postura mais reta para trabalhar a defesa de chute que ele não estava fazendo. Começou um primeiro round muito bom, no segundo ele perdeu, já dava sinais com a perna que estava sentindo chutes. E no terceiro round foi o que aconteceu, foi uma pena, porque o Renzo é um atleta de alto nível, tinha todas as condições de vencer o Matt Hughes, eu acreditava nisso plenamente, eu colocava ele como o favorito, mas eu acho que foi bom. Bom por quê? Não como ele perdeu, que não foi bom, mas porque hoje ele com 2 anos e meio parado, ele tem ideia como ele vai se preparar melhor, como ele vai trabalhar as defesas do chute, na parte física, o que ele deve fazer, se ele vai administrar mais o primeiro round, para dar sequência para o segundo e não fazer o que ele fez, que ele deu muito giro no primeiro round. Aí no segundo ele caiu, no terceiro foi. Mas no geral eu acho que foi bom para ele, como atleta, que ele tem ainda mais 4 lutas no UFC. Agradecendo a ilustre participação do mestre Silvio Bering, Bebel Duarte, Arthur Mariano, obrigado a todos e... Os...